Grenal, a maior rivalidade do Brasil? Do mundo? Do mundo? Ó, temos um corte, hein? Muito bom, aê! Muito bom, gostei. Ótimo. Sem contexto nenhum. Grenal, Barcelona e Real Madrid. Do mundo? Por que do mundo? Você tá falando de quê? Eu acho que é do Brasil. Tá Tá vendo? bom. Vocês ficam falando, vocês do eixo aqui, ó. Tá bom. Morei a vida inteira em São Paulo praticamente, eu acho que o Grenal é a maior rivalidade do Brasil. Do Brasil eu não tenho Desculpa, dúvida. torcedores do Corinthians que estão aqui e tal, pra mim, Grenal é a maior rivalidade do Brasil. Do Brasil eu Ponto. não tenho dúvida. E esse é um debate que eu tenho com a minha esposa. Porque Ela acha que o derby é maior é em que termos de assim, rivalidade. na verdade, vamos ser sinceros, o paulistano, o carioca, eles não dão bola pro que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul ou em outros estados, e tá tudo bem, que a vida acontece aqui mesmo, entendeu? Tá tudo É uma bem. realidade. É um fato. Então, assim, quando você fala, por exemplo, tem uma rivalidade interestadual entre Inter e Corinthians, né? O Inter se sente prejudicado e tal. Você fala isso pros corintianos, eles falam assim, quem é Inter? Mas você fala isso pro Inter, cara? O Inter tem o Corinthians mais do que rival, como inimigo. Inimigo. O Inter, às vezes, odeia mais o Corinthians que o Grêmio. Nesta semana eu vi um pouco o contrário, o torcedor do Flamengo falando, pô, finalmente, vamos pro Rio Grande do Sul, ganhamos, pá. Que geralmente era o contrário que acontecia, mas normalmente é isso. Normalmente os torcedores de Rio e São Paulo meio que não tratam tanto como rivalidade os times do Rio Grande do Sul. É porque, assim, os gaúchos têm um puta mérito, assim, sendo bem bairrista agora, de, como eu disse, né, fora da atenção maior, você conseguir ganhar 5 Libertadores no pé do Brasil, cara, não é fácil. Não é fácil. Então, realmente a gente tem essa questão da Revolução Farroupilha, assim, né, do gaúcho se revoltar contra o resto do país, do separatismo e tal. Tem uma coisa meio, sei lá, histórica com a gente, né? Eu não sou tanto assim, mas faz parte da nossa cultura, da nossa identidade. Então, quando você chega aqui e aí você percebe que, tipo assim, cara, os caras cagam pra gente lá. Então, quando eu falo isso pra minha esposa, ela falou assim, mano, quem quer saber do Grenal? Mas a cidade para muito mais do que São Paulo para um derby. Não é Em só isso. proporção também. O Palmeiras e Corinthians, por exemplo, ou, vamos lá, pode botar o São Paulo aí no bolo. É um clássico, ele acaba se tornando um clássico nacional. Sim. É natural isso, pela visibilidade, porque os grandes jogadores estão aqui. Uhum. É mais fácil você contratar para os clubes daqui do que para Grêmio e Inter. É mais fácil. E isso vale para outros estados também. Então, os grandes jogadores estão aqui, o investimento, a visibilidade, a audiência, tá tudo aqui, cara. Corinthians e Flamengo têm as maiores audiências em todos os streamings, em O todas as Campeonato Paulista plataformas. está em streaming Não para o tem Brasil como, inteiro, não é tem diferente. como. Então, é um clássico com repercussão nacional. Tá. Isso é inegável. Agora, a pergunta que você me fez foi rivalidade. Rivalidade, você pode pegar na Turquia lá, que tem Besiktas e o Fenerbahçe, ou o Galatasaray, enfim. Você pode pegar, são grandes clássicos, mas, né, na Grécia tem clássicos, meu Deus. Você pode pegar Barcelona e Real, você pode pegar Boca e River, que eu acho que aí temos uma aproximação. Sim. Temos uma aproximação. Mas em termos de rivalidade, cara, eu acho que não existe nada parecido. Por tudo que eu já citei. Pela dicotomia que existe no Rio Grande do Sul de você ser, se não uma coisa, outra. Você tem que ser ou uma coisa ou outra, e isso tá na tua carteira de identidade, tá no teu registro de nascimento. Você é uma coisa ou você é outra. E não acontece em outros lugares, porque tem muita gente em Belo Horizonte que não é Galo ou Cruzeiro. Então, porque... E em Salvador também. Aí que tá. Porque a gente tem também um aspecto da comunicação nos anos 60, 70, né, em que o rádio expandia os jogos dos clubes de São Paulo, onde jogava o Pelé, no caso do Santos, depois o Zico no Flamengo. Então esses jogos chegavam para estados do Norte e Nordeste, o que fez com que toda aquela fatia Globo ali... também. É isso. A televisão também começou a transmitir esses jogos. Cara, o meu pai tinha uma expressão que ele falava para mim assim, pô, hoje vai passar o jogo do Grêmio na TV. E eu falava assim, impossível. Não, vai passar direto. Ele usava a palavra direto. Direto quer dizer ao vivo. Para você ver um jogo do Grêmio ao vivo na TV, na década de 80, início de 90, cara, era muito difícil. Tinha que ser contra um Corinthians e tinha que ser fora. Contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, e tinha que ser fora. Se fosse em Porto Alegre, ou você ia pro estádio, ou você ficava no radinho. Aí tem a final da Copa do Brasil de 95, contra o Corinthians, que o Grêmio perde, inclusive, que é a maior audiência do SBT, da história do da SBT. história do SBT, e por muitos foi da TV brasileira.
aquele jogo passou para Porto Alegre, porque não cabia mais gente no Olímpico e os caras, vamos transmitir. Na época transmitir. tinha isso, que o jogo não passava. Em São Paulo acontecia isso também, que o Então, jogo não passava, não passava. Na praça, onde aí derrubaram E depois. não tinha pay-per-view, não tinha rede social, você tinha que ouvir pelo rádio. Então, o rádio ele expandiu muito os clubes do eixo, pelo rádio e pela televisão. Uhum. Então é natural que assim, você tenha uma visibilidade desses clubes. E nós lá não, cara. Então, quando eu falo rivalidade, para mim é o Grenal.